Boa noite, gente. Vamos hoje conversar sobre desobsessão. Semana passada vocês tiveram aula de obsessão, né? E eu imagino que vocês ficaram com um monte de perguntas para hoje, né? Então, vamos pegar as senhas, vamos devagar, né? Porque tem muito conteúdo. A aula de mediunidade e médios, elas se misturam, e a aula de obsessão e desobsessão também se misturam, né? E eu acho que... Quem fez a aula semana passada? Tânia, né? Foi Tânia? Quem foi, gente, o facilitador da semana passada? Taninha? Foi Tânia. Eu aposto que Tânia deve ter dito assim para vocês em algum momento, assim, ó, isso vocês vão ver na aula que vem. Não falou? Viu como é que eu sei? Porque não tem como, né? Os assuntos se misturam. Então, eu espero que hoje a gente possa tirar todas as dúvidas aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vamos sempre começando, né, pelos objetivos, para que vocês fiquem por dentro do que vai ser dito aqui hoje, né? Então, o objetivo geral é demonstrar que o Espiritismo oferece essa profilaxia, né, que é a desobsessão, necessária ao combate das obsessões. Aí nós vamos ver diversas técnicas de desobsessão e as suas eficácias. Vamos mostrar o conceito do passe como uma técnica de transferência de energias, a presença e o auxílio espiritual nas desobsessões e explicar como que o Espiritismo concorre para essa profilaxia das obsessões, certo? Então, para começar a aula, a gente precisa relembrar o que foi dito semana passada, porque, com certeza, deve ter alguém que não veio na semana passada e não pode ficar voando. Então, a gente faz aqui um primeiro, um segundo slide, só para a gente relembrar, né? O que foi dito semana passada? Que a obsessão começa em mim, né? Eu sou o objeto da obsessão. A Tânia, com certeza, deve ter dito a vocês que não existe essa história de espírito ruim, bicho ruim, o coisa ruim, né? O algoz, eu sou a vítima, coitadinha, né, que estou sofrendo a obsessão. Sou eu que permito, sou eu que dou esses meios para que a obsessão aconteça, né? Obsessão em todos os sentidos. Quais são esses sentidos? Desencarnado para encarnado, encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, né? Desencarnado para encarnado e a auto-obsessão. Tudo isso começa em mim, né? Essa frase que eu botei aí no slide é de Ramatiz. Ramatiz é um espírito hindu, né? Então, ele diz assim, ó, refleti quanto o que pensais e sabereis com quem andais. Então, é uma reformulação daquela frase que nossa avó dizia assim, diga-me com quem andas e te direi quem és, né? Ele deu uma reformulada ali, né? Porque no Espiritismo a gente diz, diga-me quem és e eu te direi com quem andas, né? E aí, eu só um exemplo, né, de vários sentimentos e emoções que a gente emite e que transforma-se como um imã na nossa direção. A gente recebe do universo tudo aquilo que a gente emite para o universo, né? A gente recebe o que a gente está dando, o que a gente está vibrando, o que a gente está sintonizando, o que a gente está afinizando, né? Aí, de repente, vocês podem estar pensando assim, não, Alessandra, mas eu não tenho nada disso aí, não. Eu não sou maledicente, eu não tenho ódio de ninguém, não vivo com maus pensamentos, não sou egoísta, não sou orgulhosa, não sou invejosa, sou nada disso, né? E eu já não vou acreditar de cara, né? Porque acho que isso aí todos nós temos. E o mais importante é a gente entender o seguinte, eu posso até não ter hoje, na minha encarnação de Alessandra, mas eu já tive em algum momento. E isso tudo aí está guardado dentro de mim, nos meus arquivos, certo? Então, quando a gente diz assim, o fulano brigou na rua, né, teve uma briga,
absurda, né? Brigou, saiu mesmo no tapa e não sei o quê. Foi um processo obsessivo, porque ele é uma pessoa super tranquila, super zen, super da paz. Eu nunca vi ele fazer isso. A gente tem que entender que o espírito obsessor, né? Ele não cria nada em ninguém. Ele potencializa. Então, eu estou criando uma historinha aqui, tá, gente? Só para exemplificar. Essa criatura que brigou na rua, né, que criou toda a confusão, ele pode ser tranquilo, mas ele tem aquela parte feroz dentro dele, que ele controla. E, num processo obsessivo, ela é potencializada, colocada para fora. Certo? Então, nada do que a gente faça, aconteça, crie, foi alguém que criou e colocou em nós. São coisas, né? São comportamentos que são potencializados, mas que já são nossos. Tá? Certo? Então, vamos lá. Então, a obsessão começa em mim. Esse slide também Tânia deve ter trazido, né? Mas para relembrar de novo quem não estava aqui. Então, a conexão se dá através das ondas mentais emitidas pelo obsessor, que encontra receptividade no obsediado, acentuando as suas preocupações, fobias e tendências. Então, o que eu falei, ele acentua, ele não cria, né? O nosso pensamento é uma radiação expelida de forma de ondas eletromagnéticas que formam um fluido mental magnético e que causa essa atração. É lei da física, né? Isso não é espiritismo, isso é física. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas palavras, tudo isso emite uma onda que tem uma sintonia, que tem uma vibração e que se encontra com ondas de igual frequência. E aí acontece a afinidade. Certo? Então, vamos lá. No livro de Sueli Caldas, que se chama Obsessão e Desobsessão, ela fala assim, em sentido amplo, a desobsessão, né? Em sentido amplo, é um processo de regeneração da humanidade. E, em sentido restrito, é o tratamento das obsessões orientadas pela doutrina espírita. Então, o que ela está querendo dizer aí nessas duas frases? Né? Que, em sentido amplo, é o processo de regeneração da humanidade. Por quê? Porque o dia que a gente não precisar mais de desobsessão é o dia que a gente vai estar 10, né? Nós ainda não estamos nesse momento. E que é normal, né? A nossa vida é uma montanha-russa mesmo. Não tem aqui, se alguém me disser assim, não, eu sou uma pessoa 100% zen, eu sou uma pessoa que eu vivo tranquila sempre, nada me aborrece. É impossível. Né? É impossível, no mundo que a gente vive, alguém viver numa linha reta assim. Né? Isso faz parte do ser humano. A gente se aborrece, a gente se entristece, a gente se estressa, a gente sente raiva, a gente sente angústia, né? A gente sente tristeza por motivos N. Né? Pela família, pelo trabalho, por uma doença. A gente tem esses momentos e é normal. O que a gente não pode, ou melhor, que a gente deve, né, orar e vigiar, e que Jesus ensinou a gente, é permanecer assim. Né? Então, esse é o grito de alerta, né? É a luz vermelha que acende. Se eu estou há 2 semanas, há 1 mês, naquele estado de angústia, ou de tristeza, ou de estresse, opa, eu preciso mudar essa vibração. Porque eu estou deixando as minhas portas abertas para que sintonizem comigo espíritos de igual vibração. Né? Mas se eu estou passando por uma doença grave, é outra história. Né? Mas, ainda assim, a gente vai ver durante a aula que a gente tem meios de ir oscilando, pelo menos, essa vibração. Né?
Eu fui lá para o extremo. Eu estou com uma doença ou algum parente meu está muito doente. Eu não vou viver pulando, cantando, né? Eu vou viver num momento de tensão, de tristeza, de angústia. Mas eu preciso oscilar isso aqui. Eu preciso ter um momento de oração em que eu elevo a minha vibração ou qualquer outra coisa que me faça isso. Porque se eu mantenho ali, eu estou deixando a minha porta abertinha ali para que outros espíritos sintonizem comigo. Ok até aí? Então, vamos lá. Aí André Luiz diz assim: todos nós, os espíritos em evolução na Terra, temos a nossa cota de obsessão, em maior ou menor grau. E todos estamos trabalhando pela própria libertação. À vista disso, de quando em quando, é sumamente importante que façamos um teste de nosso processo desobsessivo, a fim de que cada um de nós observe, em particular, como vai indo o seu. Então, ele fala algumas coisas importantes aí. Ele diz que todos nós temos a nossa cota de obsessão. Já chegou aí o microfone? Estou pensando que você quer o microfone. Diga. Não, eu ia perguntar, na verdade... Você ia ou você vai? Como saber? Não, diga. Eu perguntei, na verdade, para a palestrante anterior, mas eu quero escutar o que você tem a dizer. Então, pronto, pergunte. Que eu não, para mim, não consigo ainda entender muito bem. Como saber se esse sentimento que você tem, se essa situação que você passa é algo causado por um obsessor ou se é algo seu? Em que momento você consegue distinguir isso? Como? Porque, poxa, eu passei por inúmeros momentos, já tive depressão e passei por momentos bem complicados, assim. E, sinceramente, assim, já fui diagnosticado com algumas coisas que não era, e depois, enfim, eu queria entender até que ponto sou eu mesmo, até que ponto é algo de fora, enfim. Como é seu nome? Bruno. Então, Bruno, nós temos dois mecanismos para entender isso. 2 caminhos, melhor. Né? O primeiro é o autoconhecimento. Você precisa ter um autoconhecimento. Eu sei do que eu sou capaz, eu sei das minhas emoções, eu sei dos meus comportamentos, eu sei do que eu posso, do que eu não posso, do que eu... Né? No outro dia, eu estava conversando com meus filhos, a gente estava vendo um filme lá, e meu filho falou assim: mãe, você teria coragem de matar alguém? Falei, não sei. Né? Aí ele falou, como não sabe, mãe? Eu falei, olha, eu acho que numa situação, por exemplo, uma violência, uma pessoa apontando uma arma ou uma faca para um de vocês dois, para os meus 2 filhos, né? E eu tivesse a oportunidade de salvar vocês e matar ele, eu faria isso tranquilamente. Agora, se fosse já uma violência que ele já tinha matado, eu não ia matar mais ele, porque ele já tinha matado meu filho, matar ele não ia fazer a menor diferença na minha vida. Né? Então, isso é uma situação extrema, que a gente não sabe o que vai fazer. Né? Por exemplo, a polícia diz não reaja aos assaltos, mas a gente não sabe se vai reagir ou não. Na hora, é uma coisa extrema. Isso é uma coisa extrema. Estou levando assim ao ápice do extremismo. Mas o seu dia a dia, você sabe do que você é capaz, do que você pode fazer, do que você gosta, do que você não gosta, quais são as suas atitudes, quais são as suas palavras. Isso é o primeiro caminho do autoconhecimento. Mas o autoconhecimento é um caminho longo. Né? A gente consegue fazer ele, vamos dizer assim, usando a palavra perfeito, mais perfeitamente, fazendo terapia. Esse é o primeiro mecanismo. O segundo são as pessoas. Então, se você é casado, ou se você tem mãe, filho, irmãos, amigos muito próximos, e fala assim, não, o Bruno está diferente. Bruno, você está diferente. Você anda tão agressivo ultimamente, o que está acontecendo? Ou você está muito triste ultimamente, o que está acontecendo? É a mesma luz vermelha que acende. Né? Porque, às vezes, você não está se percebendo, mas quem está do seu lado está te percebendo. E aí, qual é a pergunta que você tem que se fazer? Eu tenho um motivo para estar assim? Por exemplo, eu acabei de dar um exemplo. Tem alguém muito doente na minha família. Eu tenho um motivo para estar triste. Eu tenho um motivo para estar angustiado. Né? Então,
o caminho é a gente se auto-perguntar e ouvir as pessoas. Não tem outro caminho. Ah, mas a depressão foi causada por uma obsessão? Ou quando você estava em depressão, você ficou obsediado? Não sei te dizer. Essa resposta eu não tenho para você. Porque a depressão é orgânica, né? Mas ela pode, sim, atrair espíritos, porque é uma frequência que você está emitindo, né? Ou ela pode começar ao contrário. Isso aí, só o seu terapeuta que poderia te dizer, eu não posso. Mas e na situação de ocorrer uma obsessão? É porque, inclusive, foi na aula passada, a palestrante falou que, em alguns casos, o obsessor, ele persegue o indivíduo do berço ao túmulo. Ela falou isso. Sim. O que acontece se um obsessor faz isso desde que a pessoa é criança e a própria pessoa não se conhece, acha que se conhece, mas aquela atitude que ele tem desde sempre, na verdade, não é dela e ela pensa que é dela? Não, aquela atitude que ela tem desde sempre é dela. Eu acabei de falar isso no slide anterior. Se o obsessor está perseguindo a pessoa desde a criança... atitude é dela. O obsessor não cria nada em ninguém. Não cria. Eu não passo a ser uma pessoa má porque eu estou obsediada. Eu não passo a ser uma pessoa agressiva porque eu estou obsediada. Eu passo a colocar isso para fora. Entende? Mesmo um bebezinho. O bebezinho é um espírito velho, que já vem com histórias anteriores, certo? Então, e quando a gente fala assim, existe, a gente está aqui falando do espiritismo e trazendo uma aula para vocês, facilitando uma aula, a gente tem que falar de todas as possibilidades. Mas isso não é uma coisa que aconteça frequentemente, né? O que eu sempre digo nas aulas é assim, a gente lê na literatura espírita, por exemplo, o fulano se suicidou em 3 encarnações diferentes. Ele reencarnou, se suicidou, reencarnou, se suicidou, reencarnou. Aí a gente toma isso como uma verdade. Sabe por que está na literatura espírita? Porque foi algo fora da curva. Foi algo muito diferente. Não é o que acontece com a gente todos os dias. Então, uma pessoa que tem um obsessor do berço ao túmulo, não é o que acontece com todo mundo. É só para a gente entender que pode acontecer, entendeu? Não é uma coisa que aconteça corriqueiramente. Todo mundo tem um obsessor. E depois, eu acho que vocês devem ter visto isso na semana passada, a diferença de obsessão e influência. Não viram? Sim, sim. Então, obsessão é aquele cara, aquele espírito que está do seu lado com o objetivo de te ferrar. Ele está com o objetivo de te destruir, de te causar prejuízo, de te fazer mal. E aí, de novo, eu digo, é 1 em 1 milhão. Eu trabalhei 17 anos ininterruptos na mediúnica de desobsessão. Então, eu posso te falar de carteirinha. 90% dos casos que chegam numa desobsessão não é obsessão, é influência espiritual. Né? São pessoas que estão ali por afinidade, porque eu gostei dela, porque... por que você está do lado dela? Porque eu gostei dela, porque ela é uma pessoa que gosta das mesmas coisas que eu, uma pessoa que está desorientada. É por saudade, é por apego, é por desconhecimento da morte. Vou dizer assim, se a gente atender 30 espíritos, 5, 4, 3, uma parcela muito pouca, é um espírito que diz, não, porque eu quero que ela se lasque, eu quero que ela se ferre. Não é assim, entendeu? A gente bota o nome de obsessão, porque foi o nome que André Luiz colocou. Mas ele mesmo especificou e classificou obsessão e influência espiritual. Só mais uma pergunta linkada a isso também. Diga. Um obsessor é capaz de adoecer o obsediado, no caso, a ponto da pessoa ter um problema de saúde sério? Sim. E morrer? Porque tem um filme, Os Espíritos, o Livro dos Espíritos. Sim. Você deve ter visto. O caso, a moça morre, né? Isso é uma obsessão o quê, gente? Qual é o nome dessa obsessão? 3 classificações. Simples, fascinação e subjugação.
mesma coisa que eu falei para você anteriormente, até uma pessoa chegar na subjugação, não é uma coisa normal também. Acontece? Acontece, né? Mas não é uma coisa normal. Por isso está relatado num livro, por isso está relatado num filme, né? Tudo que sai da curva, tudo que é muito especial. Por exemplo, nossa violência no país. Todo dia não tem assalto? Todo dia não tem morte, assassinato, homicídio, feminicídio, tudo isso. Mas o que vai para a mídia? O que é muito estrondoso, né? É o que vai para a mídia. É a mesma coisa, é o que vai para os livros, o que vai para a literatura, o que vai para o filme, né? É o que é o máximo daquilo, entende? Então, Obsessão não é um filme de terror, não, gente, tá? E outra coisa, já passo aí o microfone. Outra coisa que a gente tem que entender, né? Que a obsessão não é de desencarnado para encarnado só, não. A gente só fala disso. A gente acha que só os pobrezinhos dos desencarnados que fica aqui buzuzando a gente. E a gente que obsedia o marido, o filho, o patrão, o empregado. Hein? E a obsessão que a gente faz todos os dias? Com um amigo que não gosta, ou amigo que não gosta da gente, ou o patrão que obsedia o funcionário, o marido para a mulher para o marido, a mãe para o filho para o irmão. Isso é obsessão também. Também adoece, também enlouquece, também leva à morte, né? E entre desencarnados. E a gente, para os desencarnados, os coitados que querem seguir o caminho, a gente não deixa, né? Fica ali botando aquela xícara todo dia na mesa, né? Fazendo o prato. Ah, vou fazer esse prato aqui que fulaninho gostava. Se minha mãe estivesse aqui, se meu pai estivesse aqui. Então, a gente tem que abrir esse leque aí. É para isso que são essas duas aulas, né? Para a gente sair do pão com ovo todo dia, do feijão com arroz, dessa história de que eu sou obsediado, que é só coisa ruim, que mata, que dá depressão. Não, não é. E depois, isso tudo acontece porque a gente deixa. É feio, é cru e grosso, mas é isso. É a gente que deixa. Experimenta fazer diferente. E eu não estou falando isso aqui como a dona da verdade, não, viu, gente? Eu já passei por processo obsessivo também. Está escrito ali no slide, ó. Todos nós temos nossa cota de obsessão. Sabe o que isso significa? Que é igual dor de cabeça e resfriado. Todo mundo já não teve resfriado? Gripe, dor de cabeça, enjoo, vomitou, teve diarreia? Desobsessão e obsessão. Todo mundo já passou por isso. E, às vezes, nem sabe. Deu outro nome, né? Mas passou por um processo obsessivo. E o que fez você sair do processo obsessivo? Alguma coisa que você fez que mudou a sua vibração mental, que é o que a gente vai ver aqui na aula hoje. Quais são os mecanismos que a gente pode fazer? Tá? Diga. Você citou vários exemplos aí de processos obsessivos, e são muitos. Mas o que eu gostaria de saber é o seguinte: como um obsessor ferrenho, ele busca, como ele encontra a pessoa a ser obsediada em outro corpo? Através dos complexos psicológicos. A Tânia falou isso para vocês semana passada? Complexos psicológicos, eu gosto de explicar dessa forma. É como se a nossa mente tivesse várias gavetinhas. E cada gavetinha tem um tom emocional. Então, para que a gente entenda isso assim, bem didaticamente, vamos imaginar cada gavetinha com uma cor. Tá? Então, o amor tem uma cor, a raiva tem uma cor, a tristeza tem uma cor. Tudo tem uma cor. E quando eu passo por situações que me remetem àquela emoção, eu aciono aquele complexo. E quando eu aciono aquele complexo, eu vibro numa frequência. Eu emito para o universo isso.
Então, é como se fosse uma digital. Cada um emite a sua frequência. E são assim que os espíritos se acham, se afinizam e se juntam. Então, por isso eu preciso mudar isso, né? E se eu tenho complexos muito acirrados, hoje em dia a gente ouve muito falar da psicologia, né? Quando eu cheguei, essa casa aqui é uma casa que ela é banhada pela psicologia, porque o nosso diretor fundador Adenauer, ele é psicólogo, então ele sempre fez esse link de psicologia com espiritismo. Mas eu estou aqui nessa casa há 18 anos. Então, quando eu cheguei aqui, a psicologia não era tão falada como é hoje, em 2025, né? Hoje a gente abre um Instagram da vida, tem milhões de coisas falando sobre psicologia. Então, hoje, a gente dizia antigamente assim, todo mundo, de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Mas eu acho que hoje todo mundo tem, de médico, louco e psicólogo, todo mundo tem um pouco, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar sobre gatilhos, né? Ah, me deu um gatilho, né? Quando eu tive tal situação, foi um gatilho que me acionaram. E quando aciona esses gatilhos, aciona esses complexos. Toca lá, é o que a vovó da gente dizia assim, enfiou o dedo na ferida, né? Enfiou o dedo na ferida e rodou, né? E aí você emite para o universo. Ó. Se você é uma pessoa terapeutizada, você já sabe se controlar, né? Entender aquilo, acolher, receber, todo um processo aí que os terapeutas ensinam. Mas se você não é, você só joga para o universo. E é assim que os espíritos nos encontram. O complexo psicológico é o veículo pelo qual os espíritos se movimentam. Pronto, então vamos lá. Então, André Luiz fala isso, né? Que todos nós temos a nossa cota de obsessão, né? E que, de quando em quando, é importante que a gente faça essa avaliação. Como que eu ando? Né? Foi o que eu falei mais ou menos ali para o Bruno. Como que está a minha vida? Se perguntem aí. É uma pergunta retórica. Como é que está a minha vida? Como é que estão minhas relações? Eu estou conseguindo realizar as coisas que eu tenho sonhado? Ou só tem aparecido coisa ruim no meu caminho? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Né? Minha vida está um caos. Né? Só problema. É problema na família, é problema no emprego, é problema na... Até aqui no Harmonia está um problema. Não consigo fazer nada, não consigo andar aqui dentro. Né? Marquei a fluidoterapia, não chego, o trânsito não sei o quê, o pneu furou. Façam essas perguntas. É essa avaliação que André Luiz está mandando a gente fazer. Se está errado, se está uma avaliação mais negativa do que positiva, vamos mudar o que estamos fazendo. Mas a gente quer mudar? Não. Sabe a tal da zona de conforto que é desconfortável pra caramba? Mas a gente diz que é a zona de conforto, né? A zona de conforto é aquele lugar que a gente não quer se mexer para sair. Está desconfortável, está te apertando, está te espetando, você não está feliz, você está irritada, mas tem que fazer tanto movimento para sair, tem que ter tanta coragem, ficar mais um pouquinho. Né? É isso que André Luiz fala para a gente fazer ali, fazer essa avaliação. Agora, se está tudo bem, só flores, meu saldo está positivo, minha balança está legal, não tenho o que resolver. Então, vamos embora. Né? Então, gente, desobsessão, Allan Kardec diz que é um conjunto de técnicas utilizadas no espiritismo com o intuito de eliminar as causas, bem como as consequências das obsessões. E quais são esse conjunto de técnicas? Elas são divididas em indireta e direta. Né? As indiretas é a prece, a oração.
esclarecimento doutrinário, passe fluidoterapia, evangelho no lar, água fluidificada, atendimento fraterno. E a direta é a mediúnica de desobsessão, que a gente tanto ouve falar, né? É o vamos ver mesmo, é o lasco-lasco, né? É onde os espíritos são trazidos para serem esclarecidos, onde tem aquela conversa, né? Com o espírito que está ali no seu campo vibracional. Certo? Diga. Boa noite, professora. A senhora falou sobre os complexos. A senhora me botou 50 anos em cima. A senhorita falou sobre os complexos. E me parece que um complexo muito marcante, acho que na vida de todos, é o da culpa, né? E me parece que, pelo que nós aprendemos na última aula, na aula de hoje, muitas vezes o obsediado ele pode ter sido o algoz do obsessor, né? Ou seja, foi o obsediado nessa existência que aprontou bastante aí em outras e deixou uma legião de pessoas, assim, entre aspas, querendo fazer o mal, né? Aí, pois bem, aí sobre essa perspectiva que a senhora falou dos complexos, principalmente o de culpa, pelo fato da pessoa ter feito muito mal, sabe? Carregar no entorno de si esses espíritos com esses intuitos negativos. Será que a obsessão seria um instrumento de equilíbrio, talvez? Poderia ser enxergado sobre essa ótica? Ou seja, eu sei que o sofrer nunca é o melhor caminho, né? Mas não seria uma forma de trazer um reajuste naquele relacionamento ou no próprio eu, pelo fato de dizer, agora que eu fiz, eu estou sofrendo, entre aspas, e vida que segue ou não? Obrigado. Não, eu não acredito nesse caminho, eu sou terminantemente contra esse caminho que você está sugerindo. Né? Primeiro, porque a culpa ela estagna. Ela te põe uma âncora no pé e você não consegue ir para lugar nenhum. Né? E mesmo que eu me sinta culpado, não, eu fui um miseravão, né? Que nem o baiano diz, eu fui um miseravão, então eu tenho que passar por isso porque eu fui um miseravão. Não resolveu nada, ele não aprendeu. A reencarnação é um processo educativo. E a gente não precisa aprender as coisas ou se ressarcir, reajustar, que foi a palavra que você usou, né? Pela culpa ou pelo mesmo mal que a gente fez. A gente pode ressarcir, reajustar e se educar pelo bem. Né? Eu sempre falo isso nas aulas de reencarnação com o processo educativo, quando eu faço, que as pessoas têm essa... Nós todos temos, e também vem da bendita literatura espírita, né? Porque traz esses casos mais maiores, né? Grandes, de grandes proporções, e a gente fica com isso como uma... Como uma verdade absoluta, isso, obrigada. Como uma verdade absoluta. Né? Então, exemplos assim que eu gosto de dar. Uma mulher que fez vários abortos numa encarnação anterior. Aí, nessa, ela quer engravidar e não pode. Por quê? Por que ela não pode receber trigêmeos e ser uma mãe maravilhosa? Né? Um homem que foi assassino. Por que ele não pode ser um médico nessa? Por que ele tem que ser morto também? Isso não vai, no meu entender, né, não vai resolver nada e, às vezes, vai deixar a pessoa mais revoltada ainda. Quando ela entender que ela passou pelo mesmo processo, ela vai dizer, cadê Deus? Né? Isso vem do Deus que a gente carrega dentro de nós. Como é seu nome? José Augusto. Não canta, não, né? José Augusto. Eu não vou voltar lá na aula Deus, que foi a aula 2. Mas isso que você me disse diz sobre o Deus que tem dentro de você. Vá revisar o seu Deus. Alessandra, aqui. Só para pontuar essa crença que a gente tem, né, para quem gosta do espiritismo, estuda, e eu tinha essa visão também de quando a gente passa Todos por nós temos. né? Mas eu estou lembrando aqui de um evento, eu não sei se todos lembram do caso de João Hélio, aquela criança, né, que Sim, foi foi arrastada. arrastada. E os pais apareceram, na época, no programa de Ana Maria Braga, informando que eles tinham recebido uma carta psicografada do filho, onde ele relatava que, de fato, ele se programou para passar por aquilo, porque, em vidas passadas,
ele havia praticado exatamente, né, aquela condição. E aí a gente associa isso a toda condição que a gente, e que é assim, que cada sofrimento que a gente passa é um resgate. Né? E a gente aprendeu isso realmente até na literatura mesmo. É, a gente aprendeu isso, que a gente precisa passar pelo igual. Então, me cortaram 3, eu cortei 3 dedos do fulano, na próxima encarnação eu vou vir sem mão. E vai resolver o que para a minha vida? Né? Eu não sou dessa lei aí, não, de olho por olho, dente por dente, isso daí é lá do tempo de Moisés. Eu estou em 2025, século XXI, eu penso que a gente pode aprender pelo amor e não pela dor. Né? E numa mediúnica de desobsessão, é isso que a gente fala para os espíritos que estão ali no seu campo, de obsessão mesmo, querendo te fazer o mal, é essa conversa que a gente tem com eles. Né? Eu, particularmente, tenho essa conversa. Como é seu nome? Andréia. Eu quero... Andréia está aqui, é o espírito desencarnado, viu, Andréia? Já te matei. Você é desencarnado. Estou conversando com a Andréia. A Andréia está, não, porque fulano, ele me traiu, me magoou, acabou com a minha família, acabou com não sei o quê. Certo. E se você conseguir atingir tudo que você quer, né? Destruir a família dele, a vida dele, vai resolver o quê para a sua vida? Daqui a 5 minutos você vai estar se sentindo como? Qual é a nossa resposta? Eu estaria me sentindo péssima. Primeiro que a minha família não ia voltar, eu não ia ressuscitar, eu não ia ter nada de volta, eu ia destruir a vida de mais uma pessoa. É o que eu falo para os meus filhos sobre o matar. É como eu penso. Tá, gente? Isso é o meu pensamento. Quando a gente fala assim, eu sou facilitador da aula, eu estou facilitando um assunto para todos nós pensarmos e refletirmos juntos. Tá? Eu não entendo isso como reajuste, como justiça, como... são as palavras que os espíritos chegam dizendo, né? Mas por ignorância. Então, quando a gente começa a se esclarecer, a entender por que as coisas aconteceram assim e assado, a gente chega a uma conclusão que não vale a pena o olho por olho, o dente por dente. Não vai me trazer de volta o que eu perdi. Né? Então, eu posso dar... Aí a gente termina uma reunião dizendo assim, eu posso te oferecer uma nova oportunidade para você começar agora. Está escrito isso na porta desse salão aqui. Vocês já leram a frase que está escrita na porta do salão? De Chico? Né? Ninguém pode voltar atrás e fazer de novo, mas pode, a partir de agora, fazer um novo começo. Então, a partir de agora, você pode começar e deixar que ele continue a vida dele. Né? A vida dele agora não importa mais. Importa agora é você olhar para o seu caminho e fazer uma vida diferente. E é para isso, é o que eu falo na doutrinação, né? É para isso que você foi trazido até aqui. Porque a gente sabe que sozinho você não vai conseguir. Então, aqui você vai ter ajuda. Né? É a minha forma de pensar. Diga. Então, Alessandra, você quer dizer que tudo que você falou aí se resume nas palavras de Paulo, que o amor cobre uma multidão de pecados? Eu acho. Aliás, eu sou fã de Paulo. Meu filho mais velho se chama Pedro Paulo, porque o pai queria Pedro e eu queria Paulo. Aí a gente ficou brigando e acabou sendo Pedro Paulo, porque eu era fã de Paulo. Diga. Sobre os trabalhos de magia negra, eu não sei se enquadra em algum nível, em obsessão, alguma coisa assim. Tem um slide que eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Quando chegar lá, eu volto, te resgato aí. Tá bom? Vamos andar aqui, porque daqui a pouco... Su disse que hoje ia me dar mais 5 minutos para falar, mas estou vendo que não vai dar, viu, Su? Diga, Bruno. Que eu vi o colega falando sobre a questão de alguns... A maioria dos casos de obsessão ser alguém que aprontou e tal, como vingança e tal, mas existem coisas que, sim, situações que são completamente
não tem nada a ver com vingança em si. Por exemplo, tem um caso que eu estava lendo outro dia, de uma mulher que era casada, tinha filhos com o marido, e viviam em uma cidade e o marido, de repente, sumiu. E ela ficou com muita raiva dele, que ele havia ido embora e abandonado ela. Só que, na verdade, o que aconteceu foi que ele saiu e sofreu foi atropelado, aconteceu uma coisa com ele, ele não voltou para casa. E ela ficou a vida toda achando que ele havia abandonado ela com os filhos. E ela ficou com muita raiva disso e passou isso para a família, a geração toda, né? E quando ela faleceu, ela voltou e quis perseguir ele, entendeu? Por causa disso, sendo que ele não havia acontecido isso. Na verdade, não foi uma questão de vingança, foi uma questão que aconteceu e ela não sabia. Foi desconhecimento, na verdade. A gente tem isso numa mediúnica desobsessão. Não precisa ser um caso tão extremo assim, não, mas aqueles casais que ouviu o padre dizer assim, até que a morte o separe, mas não entende que a morte separou, que quer continuar, entendeu? Aí, quando o outro casa de novo, fica revoltado, porque ele é minha, ele é meu, ela é minha, né? Mas, contudo, entretanto, todavia, se ela conseguiu acesso a este homem, é porque este homem permitiu o acesso dela. A gente não aceita, né, essa explicação, mas é essa. Por quê, Bruno? Porque todos nós temos esses momentos de raiva, tristeza, estresse, angústia, alegria exacerbada. Vocês viram, semana passada, que tem instrumentos que favorecem a obsessão, álcool, lugares, drogas lícitas e ilícitas, né? Droga não é maconha, cocaína, LSD, não. Droga. Cigarro é droga. Álcool é droga. Remédio é droga. Jogo é droga. Qualquer vício é uma droga, né? Vício em sexo, vício em compra, vício em fofoca, vício em maledicência. Eu sou uma pessoa boníssima. Eu não fumo, não bebo, estou no harmonia todo dia, mas tenho uma língua que, quando eu morrer, vai ser um caixão para mim e outro para a língua. Qual é a porta que eu estou abrindo aí? Da maledicência. Né? Eu estou brincando, né, para ficar descontraído, mas a gente se acha a última bolacha do pacote. Adenauer sempre diz isso nas palestras também, em tom de brincadeira, mas que é uma verdade, que essa é a nossa melhor versão. A Guinela é a melhor versão dele, Fernanda, Isabela, Andréia, Alessandra. Imagine há 10 encarnações atrás, que boa bisca que nós não éramos. Se hoje eu já não presto, já não sou flor que se cheire, né? Já tenho egoísmo, maledicência, inveja, ciúme, tudo isso em mim. Imagine há 10 encarnações atrás. Né? Então, a gente tem que ir pensando nisso. Se essa criatura aí que Bruno trouxe a história, né, ficou triste, ficou com raiva, ficou magoada, quando ela desencarnou, ela foi procurar ele porque ela não se conformou com isso. Se ela achou, é porque ele permitiu em algum desses momentos aí. Deu alguma brecha. E a gente dá. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a gente dá. Né? No slide anterior, estava dizendo assim, todo mundo tem uma cota de obsessão. A gente dá essa brecha. Qual é o pulo do gato? Fechar a brecha. Que é isso que eu estou tentando começar a aula e ainda não consegui. Como que a gente fecha essa brecha? Né? A brecha a gente dá todo dia. Né? Mas, quando a gente fecha a janela, fecha a brecha, a porta, acaba a conexão. A gente dá a brecha por quê? Porque somos imperfeitos. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui nesse planetinha. Né? Diga. Já esqueceu, falei tanto que ela se perdeu.
Não é o que eu vou lembrando da fala das pessoas. Ele trouxe esse exemplo, eu lembrei de um filme infantil, Viva a Vida é uma Festa, que tem isso, né? Sim. O cantor ele é envenenado e aí fica esse processo. Mas, enfim, voltando para esse aí fez, pagou o que veio, né, à tona, é uma pergunta e também uma reflexão para mim, principalmente. Não é muito do aprendizado que a gente teve do Deus do porrete, né, daquele que pune, Deus que castiga, que pune. castiga, né? E aí eu vejo pessoas mais idosas falando, não faz isso porque Papai do Céu não gosta, sem assumir o seu papel e dizer, Não não precisa ir faça longe, isso, não, Maria. Meu filho mais velho tem 21, o outro tem 18. Eu falei isso para os meus filhos. Hoje eu não falaria mais. Isso. Mas eu falei isso para os meus filhos. Papai do Céu não gosta disso, Papai do Céu vai ficar triste, Papai do Céu não sei o quê, porque foi o que eu aprendi, foi o que veio para mim. Né? E a gente sai repassando. Uhum. E por isso a reflexão desse Deus que você falou, né? Exatamente. Que é um tema... E que o Eu motoboy... brinquei ali com o José Augusto, mas quando eu brinco com vocês é porque passou por mim. A gente só dá o que passou pela gente. Né? Então, eu reformulei esse meu Deus. Porque o Deus que eu aprendi foi o Deus que minha avó, minha mãe me ensinou, e que foi o Deus que elas aprenderam. Né? Então, aqui nessa casa, a gente reformula esse Deus, né, Su? Então, um dia desse, eu estava até conversando com o Luiz, né, com meu marido, eu falei, se a gente tivesse um bebê hoje, eu faria diferente. Né? Em várias questões psicológicas, mas principalmente nas questões desse arquétipo do divino. Né? Porque, provavelmente, o Deus que tem na cabeça dos meus filhos é o mesmo Deus que eu ensinei para eles. O Deus que castiga, que pune, que não sei o quê. Eu vivo hoje falando de outra forma, né? Mas eu não sei o quanto que isso ainda está impregnado. Entende? E isso diz muito sobre o nosso comportamento na vida. Né? Por isso que a aula de Deus é a aula 2. É a segunda aula que vocês têm aqui, que é para poder já ir formatando isso e chegar na aula 20 com outro Deus na cabeça. Tá certo. Só para encerrar, eu tenho uma amiga que ela fala que o universo, o motoboy, entrega exatamente aquilo que Não a gente erra de vê. endereço. De jeito nenhum. Entendeu? Não erra de endereço, não. Então, vamos lá. Vamos começar a aula, gente? Bora, né? Então, a primeira ferramenta, né, a primeira técnica de desobsessão que Kardec traz para a gente é a prece. Né? E eu retirei esse trechinho aí, porque eu acho que ele é muito interessante. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz, os espíritos hão dito sempre, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Cada um deve orar conforme suas convicções e do modo que mais lhe agrade. Mais vale um bom pensamento do que muitas palavras que não tocam o coração. Então, o que está dizendo aí, gente? Que de nada adianta a gente falar milhares de palavras bonitas se a gente não está sentindo. E mais, ele diz, o pensamento é tudo. Por que o pensamento é tudo? Porque é o que você vai estar emitindo para o universo naquele momento. Não adianta eu estar aqui assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja... Eu tenho que botar a roupa para lavar. Santificado seja o vosso nome. Ih, os meninos vão sair da escola, eu não consegui. Santificado seja o vosso nome. Ih, menino, o boleto venceu hoje. E a gente faz isso. A gente está rindo, mas quem é que nunca fez uma prece assim? Quem é que nunca dormiu no meio da prece? Eu, milhões de vezes. Né? Quem é que nunca, mesmo que não seja o Pai Nosso, que seja você conversando com Deus, Deus, daqui a pouco seu pensamento está lá no boleto, daqui a pouco seu pensamento está na roupa que você não tirou da corda e vai chover, e daqui a pouco o frango que você não tirou para descongelar. Mãe, né? Porque homens têm outros pensamentos, né? Mas o que eu estou querendo dizer é o que está dizendo no Evangelho. O pensamento é tudo. Então, se naquela hora da prece você estiver fazendo uma prece, o que você está mandando para o universo? Ondas diferentes. E, nesse momento, sabe o que acontece? Se tiver um espírito conectado com você naquela baixa vibração, o Wi-Fi cai.
troca a senha. É isso mesmo. Aquilo que eu falei lá para ele lá atrás, né? A onda não se afiniza mais. Ele vai te procurar e não vai te achar. Não vai te achar, porque você mudou a senha. Você mudou o que você está emitindo. Se você mudou o que você está emitindo, não vai atrair aquilo igual. Você vai atrair outras pessoas, outras mentes de igual semelhança vibratória. É no momento que os espíritos amigos se aproximam e até te ajudam se você estiver num processo obsessivo. Por isso é uma das técnicas de desobsessão. Porque, às vezes, até os nossos próprios amigos não conseguem acesso a gente. Quer ajudar, mas não consegue. Quem já leu e quem já viu o Nosso Lar, o filme? Né? Isso é claro ali em Nosso Lar. Né? Quantas vezes as equipes vão lá no umbral para ajudar e não chegam no espírito? Não chegam. Quando que André Luiz foi socorrido? Qual foi? O que fez que ele fosse socorrido? Quem viu o filme? Quem leu o livro? Ele fez o quê? O que ele fez? Uma prece. Uma prece sentida. Uma prece do fundo da alma. Então, ele jogou a vibração dele lá em cima e permitiu que a equipe chegasse até ele. Então, quando a gente faz isso, eu sei que a gente não faz essa prece todo dia. Não adianta vocês virem me dizer, porque eu também não vou acreditar, porque eu também não faço. Né? A gente faz uma prece meia boca, né? Mas quando a gente faz essa prece sentida, e principal, sabe quando é que a gente faz essa prece sentida? Quando o sofrimento faz toque, toque, toque. Bate a porta. Aí a gente faz essa prece sentida. Aí a gente recebe esse auxílio, o auxílio chega na nossa direção. Diga, irmão. Oi, Alessandra. É uma dúvida muito simples, mas que, para mim, tem uma importância. Eu sempre fico na dúvida, porque eu não tenho uma conexão com essas preces prontas, justamente por essa questão de que não fala, às vezes não sei nem o que está dizendo ali direito, entendeu? Nem você, nem a torcida do Vitória, nem do Bahia. Pois. Então, eu sempre me pergunto como eu devo orar, porque na minha visão, no meu sentimento, é sempre uma conversa aberta e franca com Deus, com a espiritualidade. Mas, para o espiritismo, como é que deve ser feita essa conversa? Porque, assim, eu já... quando meu esposo faleceu, eu muitas vezes conversava com ele, orava, aí as pessoas diziam, né? Inclusive pessoas Depende do espíritas. que você falava para o esposo. Se você dissesse assim, ó, fulano, eu espero que você tenha encontrado o seu caminho, esteja bem, esteja amparado, tenha encontrado boas pessoas, esteja continuando a sua caminhada, maravilha. Agora, fulano, eu sinto tanta falta de você, você me faz tanta falta, eu não consigo fazer nada longe de você. Quando eu faço não sei o que, eu lembro de você. Quando eu faço não sei o que, eu lembro de você. Aí é obsessão. Sim, não era nesse sentido, não. Então, assim, eu fico sempre na dúvida do que é dito. Deixa os espíritos em paz, não precisa ficar conversando com os espíritos. E, assim, então, às vezes, por exemplo, né, como o Bruno sempre fala muito da obsessão, se for um espírito ou alguma coisa assim, ou alguém que a gente queira chamar, por exemplo, meu pai, minha mãe, uma pessoa que gostava muito de mim, que eu gostava muito, eu posso... Chamar para quê, Isabela? Não isso, conversar, pedir que interceda. Será que a pessoa está em condições de interceder? Não, a gente nunca sabe, né? Então, é melhor não pedir. Isso. Então, assim, como é que deve Porque, ser olha a só, oração, se você no caso dos espíritos? pede uma intercessão
de alguém que já desencarnou, seja pai, mãe, amigo, qualquer pessoa, Sim. mesmo que seja a pessoa mais maravilhosa, né? Que você acha que está num lugar maravilhoso, magnífico, você não sabe se está. Então, quando você faz isso, você põe aquela pessoa em sofrimento, se ela não puder te ajudar. Sim. E você cria o laço da obsessão. Entende? Então, o melhor é a gente... Você tem tanta gente para pedir. Pede a Deus, pede a Jesus, pede a algum santo, pede sei lá quem. Ao seu amigo espiritual. Todos nós temos, mais de um. Né? Não precisa saber o nome, não. Só fala... Eu não sei o nome do meu amigo. Quer dizer, bom, os que trabalham comigo, sim. Mas, assim, os nossos amigos espirituais, né? Você não precisa saber o nome, só fala amigo. Não, eu sempre né? peço a espiritualidade. Então, pronto. A gente não deve nunca pedir, né, a quem a gente conheceu, parente, tudo, porque a gente não sabe como a pessoa está. Então, pelo sim ou pelo não, não peça. Só deseje. Ó, no dia do Evangelho das Mães, no sábado agora, quem estava aqui no Evangelho das Mães? Não. Alguém estava? Na prece final, o Adenauer, que fez o Evangelho, ele falou, ó, vamos trazer as nossas mães à nossa mente, mesmo as mães desencarnadas. A minha já desencarnou. Eu trouxe, né, na minha tela mental, conversei, falei, mas só coisas boas. Agradeci por eu ser quem eu sou, pelo sacrifício dela, pelo amor que ela me deu, por quem ela me criou, por a pessoa que eu sou. Não pedi nada. E desejei que ela estivesse num bom lugar, com boas pessoas, né? Que ela morreu muito doente, com dores. Eu desejei, espero que você já esteja bem, né? Sem dor, que você já esteja feliz, bem amparada. Pronto, foi essa a minha conversa. Eu agradeci e desejei, mas não pedi. E existe importância na quantidade? Porque às vezes eu me pergunto, será que eu estou orando pouco? Será que eu estou orando muito? Vou ler de novo. Eu voltei o slide para ler para você. Cada um deve orar conforme suas convicções e do modo que mais lhe agrade. Então, a quantidade, a palavra, o jeito é seu. É você que sabe. Como que você vai conversar, o que você vai dizer, quantas vezes. Você quer orar de manhã, de tarde, de noite? Ore. Você quer orar sentada no vaso? Ore. Né? A única hora que eu tenho é a hora que eu sento para fazer número 2. Faça a sua oração. Deus não quer saber se você está fazendo número 2, não. Deus quer saber que o seu pensamento é que vai elevar as suas vibrações. Certo? Fechamos? Então, rapidinho. Primeiro falar que esse capítulo me tocou muito. Eu não sei se vocês, né? Eu fiquei assim muito emocionada. Eu achei que alguma coisa, né, tocou em mim ali. Achei muito bonito. Em alguns momentos, né, bem assim interessante. E uma constatação do que a Alessandra falou, né? Minha filha hoje tem 28 anos e quando ela começou adolescente, sair, né, e eu ficava preocupada, né, eu estava separada e eu ficava muito preocupada em ela da noite e aí ficava angustiada. Teve uma noite que eu amanheci o dia esperando. E aí quem nunca, né? Mas aí o que aconteceu? Do nada, quer dizer, eu comecei a conversar com Deus e senti, tipo assim, não foi a oração pronta. Eu conversava e pedia do coração. A coisa foi me tranquilizando. Aí, toda vez que ela saía, eu fazia minha oração, dormia tranquilamente. É isso. Lá pelas 3 horas, né, se eu não fosse no banheiro, despertasse, estava já na caminha. E aí foi acalmando. E eu tipo assim, eu dominei, eu me controlei essa coisa que eu ficava, esse medo, através da oração. E conversa. Aí, se nessa... Como é seu nome? Rose. Aí, se nessa hora, Rose entra em desespero. Ai, meu Deus, deve ter morrido. Ai, será que atropelou? Ai, será que sofreu um acidente? Será que está bebendo? Ai, será que foi isso, foi aquilo outro, foi aquilo... Ela está mandando tudo que é ruim para o universo. Vu. Aí, os inimigozinhos, ou simplesmente os espíritos galhofeiros, né? São aqueles que querem só perturbar o juízo dos outros, que não tem nada contra a Rose, mas ele gosta de perturbar o juízo dos outros. Tem esses também, viu, gente? Né? Aí, olha aquela ali, aquela ali. Vamos ali perturbar o juízo dela, né? Aí, isso mesmo, ela deve estar mesmo fazendo isso, fazendo aquilo. Tá nem lembrando de você, otária, não sei o que, não sei o que. É isso que acontece. Aí, se ela para e fala com Deus,
Deus, cuida da minha filha, entrega a minha filha nas suas mãos, que ela esteja num bom lugar, que ela esteja com boas pessoas, que ela esteja se divertindo, que ela volte bem, sã e saudável, sem nenhum problema. Pronto, e vai dormir tranquilamente? Quebrou o Wi-Fi dos galhofeiros. É o Wi-Fi, gente. Não tem explicação melhor para a gente entender nos tempos modernos, né? Se você está numa rua, num consultório, num shopping, num lugar, você está... me dá a senha aí do Wi-Fi. Aí você conecta lá seu celular. Aí, do nada, a criatura vai lá e troca a senha. O que acontece com o seu celular? Cai na hora, né? É a mesma coisa. É o que a gente oferece para o universo, é a senha do nosso Wi-Fi espiritual. Nossa mente é um canal aberto, mas a gente pode mudar a senha, tá? Segundo, esclarecimento doutrinário. Atividade de fundamental importância para o processo da desobsessão. Por quê? Esse é o mais importante para nós. A gente vai ver que tem a prece, a fluidoterapia, o passe, e todos eles servem da mesma forma que a prece. É um momento que você eleva a sua vibração e desconecta dos espíritos que estejam, eventualmente, perto de você. Mas o esclarecimento doutrinário é o que vai fazer você, lá no primeiro slide, andar com boas pessoas. Diga-me quem és e eu te direi com quem andas. Isso que vocês estão fazendo aqui agora. Isso que as pessoas fazem quando estão numa palestra pública, que não seja a ULI. Isso que as pessoas fazem quando fazem uma boa leitura. Isso quando as pessoas fazem que se esclarecem de alguma forma. Né? Porque é o esclarecimento que vai fazer aquilo que Kardec falou lá, que é uma frase, né, clássica do Espiritismo. Quem sabe essa frase clássica do Espiritismo? Reconhece-se o verdadeiro espírita... Ninguém leu o Livro dos Espíritos. Tira o ponto de todo mundo sul. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele empreende na sua reforma íntima. Esse é o verdadeiro espírita. Né? A gente fala muito, mete a língua, né? Nos protestantes, nos católicos. Bota a Bíblia embaixo do braço e está ali falando da vida dos outros. E a gente? Não faz a mesma coisa? Só não bota a Bíblia embaixo do braço. Né? A gente está aqui, eu faço a ULI. Sou aluna da ULI. Tem gente que fala, sou aluna do ciclo 8. Sou aluna do ciclo 9. Chega no 10 e não aprendeu nada. Continua falando mal da vida dos outros. Né? Azucrinando a vida dos outros. Então, é a mesma coisa. O esclarecimento doutrinário, não adianta a gente saber, adianta a gente fazer, integrar o que a gente está aprendendo. Isso tudo que eu estou aqui gastando saliva falando para vocês, uma coisinha, pelo menos, vocês têm que integrar e mudar na vida. Ou como todas as outras aulas, como as leituras que vocês fazem. Porque se só souber e ficar só falando, falar até papagaio fala, né? Não, porque na questão 117 do Livro dos Espíritos, os espíritos dizem isso, e você faz o quê com isso? Né? Isso é que é a verdadeira desobsessão. Porque a prece, a fluidoterapia, o passe, o evangelho no lar são momentos. O que é constante é o esclarecimento e a integração desse esclarecimento. Senão, não tem nada que resolva. E eu acho que a Tânia deve ter falado, mas eu vou reforçar. Né? Não adianta você vir para a desobsessão, para a mediúnica mesmo de desobsessão, você passa aqui no atendimento, você precisa fazer 8 desobsessões. Aí você vem 8 quarta-feiras, faz aqui as desobsessões todas. Aqueles amiguinhos que estavam ali com você, se deram bem. A historinha que eu criei aqui com a Andréia. Se deram bem, a Andréia foi para um lugar bacana, conheceu gente legal, continuou a vida dela, está feliz da vida. Mas você sabe o que vai acontecer? Outros amiguinhos chegarão, porque você não mudou nada.
Você continua a mesma pessoa. Você vem aqui, ouve a aula, lê os livros, assiste às palestras, mas não mudou uma vírgula na sua vida. Você vai continuar atraindo para perto de você as mesmas pessoas. Andréia se picou, que nem diz aqui o povo, né? Se picou. Já está feliz da vida. E você continua aqui na lama. E ainda tem gente que fala assim, aquele harmonia não serve para nada. Fiz o tratamento todinho naquele harmonia, não mudou nada na minha vida. Fiz 8 desobsessão, continuo ferrada. Os 8 espíritos estão se acabando lá no mundo espiritual, vivendo uma vida feliz, e ele continua lascado, porque ele não mudou nada. Né? Fluidoterapia e passe. Vocês vão lendo aí, eu não vou ler tudo não, para a gente não perder tempo, senão a Su vai brigar comigo. Mas, basicamente, a fluidoterapia é a obsessão de encarnado para encarnado. É porque toda vez que eu venho aqui, ela fica ali com uma plaquinha assim, 10 minutos, 5 minutos. É a minha obsessora, essa criatura. De encarnado para encarnado. Exemplo na prática aqui. Passe fluidoterapia. A fluidoterapia nada mais é do que um passe. Só que um passe mais complexo, né? Mais detalhado, onde é feito todo um realinhamento ali dos centros de forças, né? É uma técnica diferente do passe normal, vamos dizer assim, simplificando, né? E tanto um quanto o outro têm a mesma eficácia e o mesmo poder da prece. É aquele momento que você entra ali na câmara de passe, né? E a galera muda o seu Wi-Fi, né? Muda as suas ondas vibracionais. Mas também não adianta você entrar no passe pensando que você vai perder o capítulo da novela, do Vale Tudo. Né? Não, a equipe do passe, acho que essa turma não chegou a pegar isso, mas da turma anterior, a equipe do passe pediu que a gente avisasse, na hora dos avisos, para o pessoal que está na fila manter o silêncio, porque o passe já começa do lado de fora. Sabe por quê? Porque o povo estava ali na fila do passe, com o celular na mão, vendo vídeo. E dentro do passe, aquela musiquinha suave, né? Os médios em trabalho e aquela risadaria do lado de fora. Então, essa pessoa que vai entrar para tomar o passe, acho que nem muda o Wi-Fi. Coitado do passista que está perdendo o tempo dele ali. Porque é um trabalho de via dupla. Eu tenho que estar me permitindo e me abrindo para receber o passe. Né? Não adianta só a criatura ir ali e emanar para mim os bons fluidos. Ele vai estar emanando? Vai, mas vai estar muito refratário. Né? Então, a mente é tudo. Olha o slide anterior. A mente, o pensamento é tudo. A conexão tem que ser indo e vindo. Certo? O evangelho no lar. Vou até beber água. Quem faz evangelho no lar aqui? Cai na mesma situação. É o momento que a gente muda a frequência, não só nossa, mas do lar, da casa, do ambiente, a egrégora da casa, que é formada por todos que habitam aquela casa, né? Mas que não tem uma duração, como é que se diz? Eterna, não. Né? Pode durar uma semana, pode durar um dia, pode durar 1 minuto. Pelo mesmo motivo. Vou explicar para vocês qual é o motivo. Primeira regra do evangelho no lar. Porque as pessoas acham que a regra do evangelho no lar é assim: toalha branca, uma jarra em cima da mesa, uma luzinha baixa, uma musiquinha, e tem gente que acende um incenso. Né? Não é essa a regra. Isso tudo são coisas que propiciam, melhoram, caso você goste e precise, a sua concentração.
Mas se você não tiver uma musiquinha, se você não tiver a água, se você não tiver a mesa, eu faço o evangelho na minha cama. Você também? Pois é. Eu não uso mesa. Eu sento na cama, meu marido senta na poltrona do lado e a gente faz o evangelho. Então, não são essas as regras do evangelho. A regra do evangelho é a seguinte. Primeira coisa, o nome diz evangelho no lar. Pertence às pessoas do lar, né? Então, no meu lar, sou eu, Luiz e os meus 2 filhos. Por um bom tempo, eles faziam com a gente, né? Ah, como é que eu fazia? Eu gosto de falar, porque às vezes tem gente que tem filho pequeno, né? E o Evangelho, segundo o Espiritismo, é uma leitura pesada, é uma leitura difícil, né? Então, muitas vezes vocês me dizem assim, ah, mas eu não faço com os meus filhos porque eles não vão entender nada. E é difícil mesmo. Então, eu fazia como? Eu pegava aqueles livrinhos pequenos, Minutos de Sabedoria, Gotas de Evangelho, aqueles livrinhos pequenos, a gente lia, ou começava por aqueles, ou a gente lia o Evangelho e depois mandava cada um abrir. Abre aí, aleatoriamente, leia, porque ali é uma leitura bem simplesinha. O que você entendeu? Ah, mãe, entendi isso, isso, isso. Isso foi por um tempo. Depois, eles começaram a não querer mais fazer. E aí, não adiantava eu obrigá-los a sentar para fazer o evangelho se um estava pensando na namorada e o outro estava pensando na fase do videogame que ele não passou. Né? Porque o pensamento deles ia estar onde? Em qualquer lugar, menos ali. Então, essa regra é para tudo, gente. Não adianta a gente dizer que está fazendo algo se a gente não estiver inteiro fazendo aquele algo. Né? Então, hoje, quem faz o evangelho? Eu e Luiz. Eles vão receber? Vão. Né? Porque os espíritos fazem essa limpeza, esse reequilíbrio energético, tudo isso. A gente mentaliza o quarto de um, mentaliza o quarto do outro, as namoradas, bota a namorada no balaio, faz tudo isso. Né? Mas não adianta eu obrigar eles a fazerem ali, porque vai ser pior. Né? Primeira regra é essa. Evangelho no lar é para o lar. Né? Tem gente que faz do evangelho no lar um evento. Vocês devem conhecer essas pessoas, né? Tipo, convida a vizinha, a amiga, a que malha comigo na academia, não sei quem. Ah, domingo eu faço evangelho no lar, vai lá em casa. Aí eu levo um bolinho, eu levo um pastel, eu levo um refrigerante, aí eu faço um cafezinho, né? O evangelho no lar virou o quê? Um lanchinho. Né? E aí perdeu a sua essência. Né? Porque o evangelho no lar é para o lar. Ah, Alessandra, então não pode ter ninguém de fora? Pode. E esporadicamente. Por exemplo, eu sou carioca, o Luiz é carioca, nós somos do Rio. Meus filhos já são baianos, nasceram aqui. Mas minha família inteira é do Rio. Então, de vez em quando, sempre tem alguém na minha casa hospedado, uma tia, uma prima, um irmão, né? E eu faço o evangelho no lar todo domingo. Aí eu convido, vamos fazer o evangelho no lar. Você quer fazer? Ah, quero. Ah, o que é isso? Tem uns que não sabem nem o que é. Ah, é assim, assado, quer fazer? Quero. Ah, não, prefiro não. Beleza. Né? Então, é uma situação esporádica. Não é você fazer um lanchinho e virar um oba-oba, né? Não perde a essência. Diga, Bruno. Eu queria fazer uma pergunta. Eu, antigamente, estava fazendo sozinho. Pode. Porque só mora eu e meu filho. Pronto. Aí, meu filho já também... Não está afim. 12 eu anos. entendo. Enfim, e aí o que acontece? Eu estou fazendo com online. Isso tem problema? Porque Online com quem mais? Você e quantos mais? Eu morava no Chile. Sim. Há alguns anos atrás. E lá tem uma iniciativa espírita, uma casa espírita que eu frequentava lá, e o pessoal faz lá. E eu estou participando com eles. Pronto. Isso também não tem problema, né, gente? Porque não, né? cada um está no seu lar e estão todos conectados ali com o mesmo propósito. Né? Ninguém vai ligar uma reunião online para fazer um evangelho e não está conectado ali. Porque, se for isso, também preferível não fazer. Né?
Mas se todos que estão ali estão com o mesmo propósito, com o mesmo intuito, né? Você está irradiando para o seu lar, o fulaninho está irradiando para o lar dele, o beltraninho está irradiando para o lar dele, entende? Não tem problema. O que eu digo é sobre essa farra, porque eu já vi muitas vezes acontecer isso, né? Então, essas que são as regras do Evangelho no Lar. E o Evangelho no Lar, repito, é igualzinho a todos os outros. É um momento que você faz uma leitura ali boa, edificante, né? Discute sobre aquele assunto. Então, quem vai estar ali perto de você? A galera que gosta da cachaça? Não. A galera que gosta da balada? Não. O seu inimigo para te perturbar? Não. Porque você vai ter mudado a sua frequência. Não vai estar ali para te perturbar. Né? Vão estar ali pessoas que estão com o mesmo objetivo de você, igual você está online com as pessoas que estão com o mesmo objetivo. Então, os espíritos que vão se aproximar naquele momento são os espíritos que estão a fim de fazer, que gostam daquele momento, né? Daquele estudo, daquela leitura. Certo? Esse é um texto que está num livro, Evangelho e Família, de Adenauer, que eu acho muito bonito e que fala bem do que é o Evangelho no Lar. Ele diz, é um encontro de corações naquele momento. O encontro de corações naquele momento é que proporciona a elevação da vibração espiritual do ambiente e objetiva contribuir para o crescimento pessoal dos componentes da família. É o momento de se eliminar as diferenças e se escutar no silêncio da oração a alma de cada um. Deixa eu voltar. Então, tem uma coisa importante aqui que eu esqueci, que é a terceira regra do Evangelho no Lar. Que essa é boa também. Que quem já fez Evangelho no Lar deve saber. Você quer perguntar? Que é a seguinte: Evangelho no Lar, está dizendo ali, ó, é o que proporciona a vibração espiritual do ambiente, objetiva contribuir para o crescimento pessoal dos componentes. É o momento de se eliminar as diferenças. Então, eu também já vi aquela pessoa que faz a leitura e olha para a cara do marido e diz, está vendo? Está escrito no Evangelho. Eu te falo isso todo dia. Né? Ou para o filho. Honrai vosso pai e vossa mãe. Aí, está vendo? Está vendo o que está escrito no Evangelho, né? É isso que você não faz. É por isso que você está desse jeito, porque você não honra o seu pai e sua mãe. Acabou. Acabou com a vibração do Evangelho. Você jogou pelo ralo. Os espíritos que estavam ali do seu lado, ó, se manda, porque espírito não tem tempo a perder. Você ficou ao léu ali, discutindo com seu marido, com seu filho, com a sua mãe, com a sua sogra. Sogra do Evangelho, imagina. Né? Mentira, viu, gente? Brincadeira, eu gosto da minha. Eu sou uma ótima sogra, eu tenho 2 noras. Tem realmente uma obrigatoriedade de ser sempre no mesmo dia e na mesma hora? É importante que seja, mas imprevistos acontecem, né? Então, assim, é importante que seja por quê? Porque você vai estar conectado com espíritos que vão estar ali te auxiliando também. Né? Como eu acabei de falar que a espiritualidade não tem tempo a perder, também não tem... Ah, a Alessandra vai fazer evangelho. Ah, corre todo mundo lá. Não, não é assim. Né? Mas, como eventualidades também pode acontecer, por exemplo, eu faço sempre aos domingos. Já teve vezes da gente estar na estrada, voltando, pegamos um trânsito danado, deu a hora do evangelho, ia dar a hora do evangelho, e eu vi que a gente não ia estar em casa. Naquele momento, você faz uma prece, uma conversa, né? Você já diz assim, ó, eu falo desse jeito, gente. Vocês vão achar que eu sou doida, maluca, né? Mas eu falo assim, gente, galera, seguinte, estou na estrada, não vou conseguir chegar para o evangelho. Vamos fazer amanhã na mesma hora? Isso em pensamento. Né? E aí, pronto, você já programa para amanhã, a mesma hora. Certo? É importante que, se você não for fazer naquele momento, você sinalize isso para o universo, para quem você quiser. É importante que você sinalize isso. Tá?
Porque também o seu lar fica ali naquele momento, né, de 12 horas, de um dia para o outro, ali, vamos dizer assim, em stand-by, esperando o Evangelho. Certo? Ô, Alessandra, eu já fiz essa pergunta. Ela já invadiu, vai. Só para complementar aqui de nada. Eu já fiz essa pergunta com relação ao dia, horário, né? Porque a minha irmã, que é também da ULI, ela disse, não, tem que ser e tal. E aí, quando eu perguntei, acho que foi para Roberto, aí ele começou a dar risada, né? Disse, não existe isso não, o espírito está lá, negócio de... aí ela dizendo para mim, não, você está na fazenda, você tem que avisar o espírito que você vai para a cidade, entendeu? Aí o pessoal que eu perguntei, não me lembro se foi só o Roberto, começou a rir, não, Isabel, não existe isso. Não, você não tem que Não existe avisar. esse negócio de avisar, esse negócio de ter horário Horário, exato. sim. O horário, quer dizer, segundo a pessoa que eu perguntei, não me lembro, aqui da ULI, diz que a questão era unicamente para poder criar o hábito. Isso. Não que o espírito não fosse estar ali. Ele vai estar ali qualquer hora, qualquer dia. Quer dizer, essa é a explicação que eu ouvi daqui da ULI. Por isso que eu estou querendo saber se esse é o posicionamento mesmo. Eu, Alessandra Brandão, entendo que você trabalha num centro espírita, né? Você tem o seu trabalho na rua. Você não tem horário para tudo? Né? Você tem horário para ir trabalhar, você tem horário para estudar, você tem horário para acordar. Tudo no nosso mundo tem um horário. Né? Então, eu não posso, um dia, faço o evangelho 3 horas da tarde, na segunda. Na outra semana, eu resolvo fazer o evangelho 5 horas da tarde. Vão ter espíritos ali? Vão. Vão, lógico que vão. Todas as vezes que a gente emite uma vibração, a gente atrai para perto da gente pessoas de igual semelhança, vai ter espíritos. Mas se você quer ter um padrão, né? Se você quer ter aquelas pessoas, se você se sente bem, então você tem que ter uma organização. Eu penso assim, né? Se pessoas pensam diferente, podem pensar diferente. Eu aprendi assim desde sempre, que o evangelho tem que ter um horário. Agora, você também não precisa se matar para cumprir aquele horário. Se você não puder, ou está doente, ou pode fazer em outro lugar. Eu já fiz evangelho no hospital, né? Algumas vezes a minha mãe estava internada, eu estava internado, o Luiz estava internado, e eu faço no hospital. Então, pode variar. O importante... Quem bem sabe é o espírito que você está no carro, não precisa isso. Não, eu não falei, eu pensei, né? Eu só pensei, eu não saí falando igual uma doida, né? Você não falou agora que você fez um combinado, disse assim, que tal amanhã? Amanhã, pensei só. É isso. Emiti esse pensamento. Aí eu pensei que precisava disso realmente, né? Aí a eu pessoa faço. me explicou que não, que quem mais sabe é o espírito. Então, pronto, então você faz. Você e o espírito que anda com você tem o seu combinado. O que anda comigo tem esse aí. Diga. Praticamente está respondido. Eu posso fazer em outro local com a intenção. Pode fazer em outro local, em outro cômodo, né? Teve um momento, durante a pandemia, por exemplo, o meu filho, o mais novo, ficou muito abalado psicologicamente. A gente escolheu fazer o evangelho dentro do quarto dele. A gente fazia o evangelho dentro do quarto dele. Então, você pode mudar o cômodo, enfim. Eu faço assim, viu, Isabela? Quando eu não vou poder estar naquela hora, naquele lugar, eu mando um fax, é coisa antiga, né? Dura a idade, né? Um WhatsApp mental e penso, amanhã, no mesmo horário, eu vou fazer esse evangelho. Atendimento fraterno é o que a gente tem aqui na casa, que a gente chama de acolhimento, mas todas as casas, na maioria espírita, chama de atendimento fraterno, né? Que aqui na casa a gente chama de acolhimento de entrevista e é considerado por Kardec como uma técnica de desobsessão, porque é o caminho inicial que você vai dar início a todos esses tratamentos.
Então, se você vai fazer uma desobsessão, se você vai fazer a fluidoterapia, se você vai fazer a visualização curativa, a visualização terapêutica, se você vai se matricular na ULE, se você vai assistir às palestras, isso eu estou falando dentro da nossa casa. Cada casa tem o seu tipo de tratamento diferente, né? Mas todas elas você tem que passar por um atendimento inicial. Atendimento fraterno, aconselhamento, entrevista, acolhimento, cada casa chama de uma forma. Mas a porta de entrada para você fazer os seus tratamentos em toda casa espírita é o atendimento fraterno, que vai mudando de nome conforme as casas, né? E aí é a mediúnica de desobsessão propriamente dita, e esse é o formato que acontece aqui nessa casa, né? Tem algumas casas que tem aquela mesa, né? Aqui acontece em cadeiras. Então, o médium que vai dar a comunicação senta em frente ao médium que vai fazer o esclarecimento e é trazido o espírito que está ali no seu campo espiritual, né? E é feita essa conversa, igual eu contei a historinha aqui do espírito da Andréia, desencarnado. Você está encarnada, né, Andréia? Todo mundo está vendo a Andréia, né? E o importante é a gente entender o seguinte, nessa desobsessão aí, não está só envolvido nisso a pessoa que está fazendo o tratamento e o espírito que está sendo doutrinado ou esclarecido. Tem muita gente envolvida nesse processo, né? Então, esse esclarecimento serve para muita gente. Serve para a equipe espiritual que está auxiliando, serve para a equipe encarnada que está auxiliando, né? E cada um vai aproveitar esse processo da sua forma. É o que eu falei, às vezes o espírito sai dali para uma boa, e a pessoa que veio para fazer o tratamento não mudou uma vírgula da vida e continua sofrendo obsessões ou influências espirituais. Certo? Então, de nada adianta você vir fazer 10 obsessões se você não teve uma mudança interna, que é a reforma íntima que Allan Kardec tanto fala, né? Na Igreja Católica, a gente diz que tem o pessoal do Papa Hóstia, né? Que é aquela galera que vai na missa todo domingo, pega uma hóstia e vai embora achando que está santificado e mete a língua, né, do lado da igreja para fora. E aqui tem o Papa Passe e o Papa Desobsessão. Né? Na doutrina espírita tem uma galera que é a galera do Papa Desobsessão, que faz de 3 em 3 meses está na desobsessão. Misericórdia? É verdade, menina. Né? Faz lá a série de desobsessão, fica ótimo, maravilhoso, mas não mudou nada na vida. Daqui a pouco está aqui de novo fazendo desobsessão. Né? E toma-lhe passe, toma desobsessão, e toma-lhe passe, toma desobsessão. Né? Então, qual é a verdadeira desobsessão? É a nossa reforma íntima, é a nossa mudança de comportamento, de pensamento, de sentimentos, de atitudes. Né? Isso é que vai fazer com que a gente não sofra nenhuma influência espiritual ruim, porque a influência espiritual pode ser boa também, né? Alguém falou de magia negra, então, ó, não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha uma ação qualquer sobre os espíritos, porque estes são atraídos pelos pensamentos e não pelas coisas materiais. Então, quando a gente fala em magia negra... Foi você, não foi? Quando a gente fala em magia negra, não é tudo aquilo que se faz, que se coloca e que se faz. É o desejo que a gente está emanando para aquela pessoa. Se vai pegar ou não, depende daquela pessoa. Né? Eu tive uma pessoa aqui que me contou que foi fazer uma... Como é que chama, Alessandra? Um divórcio espiritual. Acho que foi isso. Né? Energético espiritual, sei lá o quê. Porque ela tinha certeza que o marido estava fazendo magia negra para ela, o ex-marido, né? E tal, não sei o quê. Inventaram uma mulher que fazia um divórcio espiritual.
Engasguei com a saliva. Espera aí, gente. Falei. Fui falar da vida dos outros, tá vendo? Mas é de forma didática. Ó, desculpa para falar da vida dos outros. Mas eu estou falando para vocês, para poder exemplificar mesmo. E aí ela me disse assim, quando eu saí de lá, eu fiquei de 8 da manhã às 5 da tarde. E quando eu saí de lá, eu saí muito mal, com muita dor de cabeça, me sentindo muito pior, e não sei o quê, lá. Eu falei, sabe por quê? Por que vocês acham que ela saiu pior? Porque ela passou de 8 da manhã às 5 da tarde, se afinizando, dando nó, botando cadeado entre ela e o marido. Não é? Ela não abriu uma brecha, não. Ela abriu duas portas desse tamanho. Mas se você está ali afinizando com aquela pessoa o tempo todo, você não está botando ela para fora, você está chamando ela para dentro. E se essa pessoa realmente está fazendo essa magia negra, é o que ela quer naquele momento. Você entende que acontece em inverso do que a gente está querendo? Se a gente passa o dia inteiro pensando, emanando, trazendo aquela pessoa para o nosso pensamento, e a gente não está trazendo aquela pessoa com amor, com alegria, está trazendo aquela pessoa pensando assim, tomara que esse espírito vá embora, essa coisa ruim, esse miseravão, saia da minha vida, tome o rumo dele. O que a gente está emanando ali? Por mais que você esteja dizendo que quer que a pessoa esteja fora, você está emanando raiva, angústia, mágoa, tristeza, traição, sei lá o que envolveu aquele relacionamento. Né? Quando eu faço aula de obsessão, eu gosto de dar um exemplo para a gente entender bem isso aqui. O exemplo é o seguinte. Vou botar a Sueli na história. De novo, que é a minha obsessora. É obsessão recíproca aqui. Vamos supor que Sueli deu essa mesma aula ontem. Sueli, tá vendo? Sueli. Mudei até o nome, que é para você não ficar triste. Que você sabe que eu te amo, né? Então, vamos lá. Suzane deu essa mesma aula ontem, tá? E aí, quando a Suzane acabou a aula, eu peguei Suzane ali no final, falei, Su, que aula maravilhosa, que aula perfeita. Seus slides estavam perfeitos, você falou tudo que deveria, cumpriu a ementa da aula, foi maravilhosa e não sei o quê. E abracei Su e a gente fez aquela festa. Todo mundo que assistiu achou que realmente eu gostei muito da aula de Su. Mas sabe o que eu estava? Com raiva, com inveja da aula dela. Né? Estava morrendo de inveja, porque eu fiz a mesma aula, eu vou fazer, e a minha não chega aos pés da aula dela. Então, eu estava com inveja, eu estava com uma raiva, né? um recalque ali, né? Uma dor de cotovelo. Né? E o que eu mandei para o universo? A inveja, a raiva, o recalque e a dor de cotovelo. Embora eu tivesse com um sorriso daqui a aqui, e todo mundo me viu abraçando a Su, a gente se abraçou, eu felicitei ela, parabenizei, mas não era o que eu estava sentindo, vibrando, emanando. É a mesma história do divórcio espiritual que eu contei. Por mais que ela estivesse dizendo que era para sumir da vida dela e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê, tudo isso vinha carregado de raiva, de estresse, de rancor, de mágoa, de tudo que envolvia aquele relacionamento. Então, em vez dela estar expelindo, ela estava atraindo. O universo não entende palavras. O universo entende vibração. O dia que a gente colocar isso na cabeça e policiar, que é orar e vigiar, porque isso a gente sabe. E aí eu estou me colocando no balaio junto com vocês, tá, gente? Isso a gente sabe, mas às vezes a gente se pega fazendo o contrário.
né? Não é porque a gente está aqui com o microfone na mão que faz isso 100%, não. Muitas vezes eu me peguei fazendo isso. Né? A gente sabe que é o universo só entende vibração, mas, às vezes, a gente está jogando uma vibração errada. Isso envaidecida, né? Com tudo que eu falei, entrou na mesma vibração que eu. Então, toda a inveja, toda a raiva que eu estava dela, chegou para ela. Não pela raiva e pela inveja, mas pela vaidade que eu criei nela. Vocês entendem como é que esse processo é emaranhado? Eu estava dizendo que estava maravilhoso, mas eu estava com inveja. Mas ela acreditou, então ela ficou cheia de vaidade, de orgulho, se achando toda cheia, abriu as portas e a minha raiva entrou. Diga. E você falou, né, que o universo ele percebe a nossa vibração. Vibração. E, para além disso, ele não julga a vibração. Então, ele dá mais daquilo. Dá mais daquilo que a gente está mandando. Isso. Então, se a gente emana amor, é mais amor. Se é raiva, é raiva. É porque raiva. ele não julga, Não julga. a emanação. Exatamente. Perfeito. Então, quais são os fatores básicos da desobsessão? O esclarecimento do obsessor e a renovação do obsediado. Não adianta eu esclarecer o obsessor, que é o que eu falei, ele vai, segue o caminho dele e fica feliz. Mas se eu não me renovei, não me reformei, não me reformulei, não mudei minha vida, meu comportamento, minha ação, meu sentimento, eu vou continuar com as mesmas companhias, não daquele, mas de outros, que vibram em igual semelhança. Certo? Isso aí eu nem vou. Já falamos, né? Aí, Bruno, como reconhecer a obsessão? Através do exercício constante da análise de si mesmo, o ser humano passa a se conhecer, colocando parâmetros entre o que pode e o que não pode realizar. Com isso, passa a perceber as induções mentais que não se harmonizem com seu modo natural de ser. E quem é o principal agente da desobsessão? Nós. Eu adoro essa frase de Adenauer. Pensando bem e vivendo bem, ninguém necessitará de tratamento de desobsessão. Olha que simples. Não é simples? Quem faz? Acho que nem ele. Mas a gente tenta. Né? É o orar e vigiar, é o se policiar todo dia. Né? É a percepção de que algo está errado. Né? Eu estou agindo errado, alguma coisa está em desarmonia aqui na minha casa, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade. Tem alguma interferência aqui, isso não é o comum. Né? Então, vamos observar, vamos parar, vamos respirar, contar até 10, fazer uma montagem de novo do quebra-cabeça e ver o que está errado. Diga, Isabela. Alessandra, você falando das sessões de desobsessão, eu fiquei refletindo. Eu já fiz, né, as 10 sessões de cura e de desobsessão também. E eu fiquei pensando assim, eu não estou falando nem do meu caso em especial, né, mas de uma maneira geral. Você disse, mas a pessoa veio, fez 10 e não fez sua reforma íntima, então não adiantou nada. Adiantou mais para os espíritos do que para ela, né? Sim. Mas, assim, nesse caso, então, a condução da desobsessão não deveria ser diferente? Eu digo assim, porque até no meu caso, ou de qualquer pessoa que eu traga, ou de Fernanda, eu não sei se eu estava contribuindo para que fosse feita para que fosse feita essa reforma. Isso eu afirmo para você. Entendeu? Que você estava contribuindo para a obsessão, estava. Não, para a obsessão não, para a desobsessão. Que as sessões não são de assim, ó, Isabela, o que eu acho, eu já falei isso uma vez na aula e até ficaram chateados porque acharam que eu estava falando maravilhas do harmonia, mas é isso mesmo, eu estou falando maravilhas do harmonia, né? E tem outras casas que também são assim. O que eu acho bacana daqui, que eu bato palma,
é que nenhum de vocês e ninguém vai fazer uma desobsessão se não fizer a doutrinária junto. Sim. Né? Então, para que serve a doutrinária? Para o esclarecimento. E o esclarecimento serve para quê? Para a mudança. Né? Então, o tratamento ele é casadinho ali, ele é combinado. É feita a desobsessão, que é mais para o espírito desencarnado do que para você. E qual é a sua parte do tratamento? A sua parte do tratamento é o esclarecimento que você tem que fazer a mudança na sua vida. Entende? Sim. Porque o que eu estou dizendo é que você pode fazer 10 desobsessões, você vai se sentir melhor, porque aquelas influências vão se afastar da sua vida, mas outras chegarão porque você não mudou nada na sua vida. Enquanto a gente não muda o que está oferecendo, a gente vai continuar recebendo as mesmas coisas. Sim. Uma outra pergunta que eu quero fazer não diz respeito a... Ó, ela me obsediando. Olha para lá, gente. Ó. Vou ser rápida, Suzane. Viu? A outra pergunta é que sempre que a gente faz uma... Quer dizer, que eu faço uma pergunta, eu sei que vocês aqui sempre se colocam como facilitadores para que a gente estude, né? Mas eu não me sinto ainda apta para ter a minha opinião pessoal, porque não tenho um estudo ainda suficiente. É a primeira vez que eu venho para o Espiritismo. Então, quando eu pergunto, eu não quero saber exatamente a opinião de Alessandra. Sim. Entendeu? Lógico que você vai dar a sua opinião pela sua trajetória e tal. Mas eu quero saber o que é que o Espiritismo coloca sobre isso. Então, por exemplo, eu sempre fico muito perdida aqui na ULI com relação a isso, porque as pessoas dizem coisas muito diferentes. Aí você diz, então você faz o evangelho como você quer, com o seu espírito, no seu horário, do seu jeito, ou você ouve a mim, ou você ouve a quem lhe falou aquilo, entendeu? Então, eu me sinto um pouco perdida quando as pessoas respondem dessa forma, porque, veja bem, eu não sei, na minha opinião, ignorante, lógico, né, de tudo que foi criado, como é que foi feito, eu achava que existia, que vocês partiam de como se fosse assim, de como vocês contam que foi feito, né, e que a gente lê, de que os espíritos responderam àquelas perguntas, né? Então, por exemplo, o que é que os espíritos, lógico, considerando o contexto histórico... Eu já entendi. Deixa eu só te cortar, porque senão a gente não vai continuar, eu não vou conseguir terminar a aula. Olha só, Isabela. Primeiro, eu entendi o que você está falando. E eu vou tentar explicar. A gente, quando está aqui, a gente está falando em nome do Espiritismo. Né? Se você, já teve alunos que me disseram assim, no budismo, não sei o que eu falei, no budismo eu não sei te falar, porque eu estudei o Espiritismo. Mas o Espiritismo é a religião do raciocínio. O Espiritismo não é a religião de dogmas. Você não vai encontrar no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns e em todo o Pentateuco kardeciano, uma resposta que te diga assim, faça assim, assim, assim. Você não vai encontrar. A gente até brinca nos estudos que a maioria das respostas do Livro dos Espíritos, se vocês pegarem o Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas, a maioria delas começa assim, depende. Nenhuma delas começa dizendo assim, é assim, assim, assim. Não existe essa fórmula de bolo. É a religião do raciocínio, da razão. Então, é o que estava escrito no slide da prece. É o que for conveniente para você. É o que te faz bem ao seu coração. É o que responde às suas verdades. É o que você possa fazer da sua forma. Não adianta eu dizer assim, o evangelho tem que ter uma toalha branca, uma jarra de cristal, uma musiquinha, se você não tem nem mesa na sua sala. Quem mora num barraquinho e não tem mesa, não pode fazer o evangelho? Né? Então, é sobre isso. Eu entendo o que você está falando, porque a gente pensa dessa forma cartesiana. A gente quer uma fórmula, a gente quer
que diga assim, é assim, isso é certo, isso é errado. Não existe certo e errado. O que é certo para mim é errado para você, o que é errado para você é certo para mim. O que faz bem... Sim. É. E outra coisa, para finalizar o assunto, o Livro dos Espíritos foi escrito em 1857. Então, a gente precisa contextualizar ele em 2025. O que é contextualizar? É atualizar. Né? Se você for pegar alguns trechos do Livro dos Espíritos, tem frases racistas, tem frases homofóbicas, que não cabem hoje. Se um palestrante chegar aqui e falar o que está escrito no Livro dos Espíritos, ele vai ser apedrejado em 2025. Né? Então, a gente precisa ir contextualizando isso. Né? Não modificando, mas contextualizando. E o próprio Kardec disse, haverão tempos, né, que vocês saberão de outras verdades, de outros conhecimentos que ainda não cabe hoje aqui. Né? Porque você está pensando dentro de uma caixinha de forma cartesiana. Você precisa... Uma outra característica do espiritismo é ampliação da consciência. Né? Então, eu sempre digo, e eu estou falando isso de coração, viu, Isabela? Eu sempre digo que a nossa religião tem que responder a gente. Né? Então, as pessoas que são no protestantismo não se adaptam ao espiritismo. As que estão no catolicismo não se adaptam ao protestantismo. Quem está no candomblé não se adapta ao espiritismo. Quem está na Umbanda não se adapta. Você tem que ver o que está respondendo para você. Tá? Estou falando isso do coração mesmo. Então, pronto. Então, continue no caminho. Porque, se você não está achando suas respostas aqui, talvez não seja o lugar que vai responder os seus caminhos. Porque o espiritismo não tem esse dogma, o espiritismo não tem essa fórmula pronta, o espiritismo não diz o que você tem que fazer. Né? Ele deixa ao seu coração fazer, porque nós somos singulares. O que funciona para mim não funciona para a Verônica, que não funciona para a Cristina, que não funciona para a Fernanda. Cada um funciona de uma forma. O que a gente pode falar? Das regras básicas, que é o que eu estou falando aqui. Ok? Acabou, viu, Su? Agora é o último slide. Autodesobsessão, transforme-se. Ideias edificantes, equilíbrios das emoções, evitar os vícios e o trabalho no bem. Tudo que a gente falou a aula inteira. Né? E só para terminar esse texto, você deixa eu terminar? Obrigada. Aí, ó, tá vendo que não sou eu, né? Pronto? Então, vamos lá ler junto. Ó. Desobsessão sempre. Se você aspira a receber, procure dar. Se você deseja a estima alheia, proporcione apreço sincero aos semelhantes. Se você quer auxílio, auxilie. Se aguarda compreensão, compreenda. Se algum de nós observa a presença do mal por fora, vejamo-lo por dentro, a fim de saber se não estamos em condição de estendê-lo. Se esperas desculpas às próprias faltas, esqueça, mas esqueçamos de todo o coração as faltas dos outros. Se a irritação nos destempera, silenciemos a palavra até que passe a tormenta da ira. Se você não aprecia respostas desagradáveis, não faça perguntas irreverentes. Se sonha elevar-se, eleve também os companheiros. Se dispõe de tempo a perder, ganhe tempo no trabalho ou no estudo. Desobsedar-se alguém, na essência, será libertar-se da sombra, e ninguém se livra da sombra sem fazer luz. Francisco Cândido Xavier, do Espírito André Luiz.
Então, isso aí é a desobsessão. Se você não está gostando do que está recebendo, mude o que você está oferecendo. Né? O que eu falei, o universo entende energia, o universo não entende palavras bonitas, nem feias, nem frases prontas. Certo? Estamos amigas, Isabela? Estamos, né? Então, tá. Então, boa noite, gente. Vamos policiar. O orar e vigiar é a frase que define essa aula de desobsessão. Até a próxima.